Voltei! Receitas de mim! Vamos falar as receitas que fizeram de Drica quem é, né? Gente, assim, ó, o que acontece? Eu vou trazer esses episódios aqui e esses episódios vêm muito do meu coração, vêm muito do meu sentir, vêm muito dos meus sentimentos de compartilhar, tá? E esses episódios vão ser assim, né? Tem semanas que vão vir 2 episódios, 3, tem semanas que não vai vir nenhum, né? E é exatamente esse o ritmo que eu quero dar para essa série, tá? Porque antes, quando eu vivia de YouTube, essa era a minha fonte de renda, eu precisava produzir conteúdos mesmo quando eu não tinha vontade. Às vezes eu não estava com vontade de interagir, de estar na frente da câmera, queria estar na frente do computador fazendo outras funções que o meu trabalho me exige também, mas eu era obrigada a estar aqui toda semana e aí isso me trazia um ritmo que não me levou para um burnout. Não é o ritmo que eu quero. Então, se você me acompanha, gosta de mim, gosta do meu trabalho, gosta de ouvir minhas histórias, meu amor, aceite o ritmo que é ditado a partir de agora neste canal, tá? Vai ser assim. Se quiser, é assim. Não quiser, vai para outro, tá tudo certo, né? A gente segue essa série é para determinado grupo de pessoas que quer se inspirar, que quer assistir, que quer ouvir, que quer se divertir, que gosta da Drica, né? Às vezes não é você. E tá tudo bem não ser você, tá? Hoje a gente vai falar sobre o quê? O jantar do Pelé, não é isso? Que a gente contei pra vocês o quê? Do negócio lá, fui pra São Paulo, daí o cara foi, me levou na Tramontina, comprou um monte de coisa. Mas eu, já falei, não tinha experiência. Eu tinha deixado bem claro pra ele que eu não tinha essa experiência. Então ele, bem louco, me levou sozinha para São Paulo para comprar panelas e tal, mas é óbvio que eu não sabia quais eram as necessidades daquela cozinha, né? Eu era só uma sonhadora, uma amadora. Eu não era cozinheira profissional ainda, não era chefe, não tinha estudado. Só era muito amadora, estudava, apaixonada por aquilo. Então, exatamente isso. Uma pessoa amadora é uma pessoa que ama muito aquele servir, né? Então, é muito importante a gente não ter preconceito nessa palavra, né? Que o amador é a pessoa que ama muito aquele servir e ela pode ser que um dia transforme aquilo numa profissão, mas ela hoje não tem aquilo como profissão, ela tem aquilo como um lugar de afeto. Então essa é a diferença entre o cozinheiro profissional e um amador, tá? Deixando bem claro aqui. E eu era amadora, deixei isso bem claro pro cara que estava me contratando, né? Mas aí, como eu disse, a moça tinha fechado um jantar pro Pelé, e eu cheguei e falei, não, sozinha também não vou fazer esse jantar pro Pelé. Também tem um limite da gente pagar mico, né? Uma coisa, uma coisa é eu ir construindo, tá? Outra coisa é eu pegar já uma celebridade, um Pelé, fazer um jantar e bancar, assim, né? Eu não banquei, não banquei. Pedi realmente ajuda dos universitários, pedi para ela contratar um chefe de cozinha. E tinha um chefe de cozinha, na época, na cidade, que ele coordenava o Hotel Presidente. Só tinha um chefe de cozinha na cidade, e foi esse que ela contratou. E ele comandava a cozinha do Hotel Presidente, que era um hotel chique que tinha na cidade na época. Era um dos hotéis de referência na cidade, que hoje já não é mais, mas era na época. E aí, então, ali tinha um restaurante lá dentro, e tinha esse chefe de cozinha. Então, quando eu cheguei de viagem, foi me apresentado esse chefe de cozinha e tal. E ele já estava com o cardápio pronto na cabeça dele, já chegou assim, muito para me impressionar, sabe? A gente vai servir de entrada aqui, falou uns nomes difíceis, que era uma salada. Falou, depois a gente vai servir uma massa com ragu de coelho e depois de sobremesa a gente vai servir um doux de chocolate. Vamos fazer um sorvete de chocolate, vamos servir com brownie de chocolate. E eu, cara, na minha cabeça de amadora, já pensei, meu Deus, o cara vai fazer o próprio sorvete, uau, né? Tá, hoje em dia eu sei que não é nada demais, né? Porque ele tinha o equipamento, ele tinha os equipamentos, mas enfim, aquilo me impressionou na época e eu já falei pra ele, mas coelho? Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa, coelho não tem por aqui, sabe? Tipo, de onde eu vou mandar vir esse coelho? Muito complicado, não dá pra gente fazer, né, um outro prato, de repente, vai ser mais agradável do que uma massa com esse ragu de coelho e tal. Ele ficou bravíssimo, falou que eu não podia questionar nada do que ele estava colocando no cardápio, senão ele não ia mais fazer. Foi lá reclamar pro meu chefe, no caso, pra minha chefe lá, aquela mulher lá, no meio do caminho. Foi reclamar que eu tava querendo palpitar no cardápio. Ela veio pra mim e falou que era pra eu ficar calada. Fiquei eu calada, então, segui tudo que o chefe tava falando. Só que eu não imaginava, eu inocente, muito inocente, cara, eu era muito inocente. Acho que ainda sou, mas na época eu era mais.
E aí eu não imaginava que tinha armadilhas, tinha pegadinhas pra mim nesse cardápio. Qual era a pegadinha? Pegadinha é que, pô, eu tô fazendo um cardápio, eram 40 pessoas que iam no jantar. Então, eu tô fazendo um cardápio para 40 pessoas, eu tinha todos aqueles pacotes de massa para cozinhar, peguei um panelão, né? Peguei lá um panelão com água e falei, vou botar todas essas massas para cozinhar ao mesmo tempo. Muito mirim. O que aconteceu? Ele chegou exatamente nessa cena. E chegou, mas ele fez uma cena tão patética na cozinha quando ele chegou. Ai, que foi chato, sabe? Ele começou a rir, gargalhar, se desdobrava no chão de gargalhar, que não era tão engraçado assim, sabe? Que o que estava acontecendo? Exatamente como eu coloquei todas as massas ao mesmo tempo, as massas do fundo cozinharam mais rápido. E aí elas começaram a quebrar, e as de cima ainda estavam cruas. E eu comecei a me apavorar, porque toda a minha massa estava dentro daquela panela, né? E então, quando ele chegou, eu estava nessa situação um pouco apavorada, de pensando como é que eu ia lidar com aquilo. E ele ficou rindo, gargalhando, assim, ó, se desdobrando no chão de tanto gargalhar, como se tivesse contado a piada do ano para ele, do século. Daí, quando ele se deu conta, assim, né, de que estava ridícula já a cena dele rindo muito, ele, ai, desculpa, mas é que eu não consegui me conter, sabe? Aí ele falou assim, eu sabia que você ia fazer isso, por isso que eu tô rindo muito. Você é muito mirim, você vai demorar muito para virar chefe. Assim, nesse nível. Um homem, nesse nível de tratamento comigo. E eu, cara, naquela situação me senti o quê? Um zero, né? Um lixo. Pensei, nossa, que droga, realmente fui muito besta, né? Fui muito mirim, não soube cozinhar uma massa, né? Vou demorar muito mesmo. Sabe aquela que ele entrou na minha cabeça? Que ele entrou na minha cabeça. Bom, enfim. Aí eu fiz o ragu do jeito que ele tinha mandado fazer, o ragu estava maravilhoso. Saí eu correndo, imagina que o evento começava, sei lá, 8 da noite. 6:30 da tarde, estava eu na fila do supermercado comprando mais massa para poder cozinhar mais, porque eu me achava errada naquela situação, sabe? Sendo que não, cara, claro que não. Contratei um chefe para poder, né? A mulher lá contratou um chefe para poder me ensinar. Então o que ele tinha de fazer? Me ensinar, não ficar gargalhando da minha cara, idiota, sabe? A gente também tem que entender esses lugares idiotas aonde colocam a gente, né? E eu já me coloquei em situações idiotas como essa, assim, muitas e muitas vezes. E não me dava conta do que estava acontecendo. Hoje conto para vocês numa versão de hello, né? Bom, mas enfim. Aí tá, fizemos então, fiz, não sei o quê. Aí o cara chegou com o sorvete pronto. Tá, deixa eu contar essa parte do sorvete que é interessante. O que acontece? Existe um equipamento que é um liquidificador que esquenta e esfria. Ele chama Thermomix. Nessa época, esse equipamento não era vendido no Brasil, só era vendido fora do Brasil. Mas esse cara tinha morado fora do Brasil. E, na verdade, eu nem sei se ele tinha. Ele falava que tinha morado fora do Brasil, mas eu nem sei se ele tinha morado fora do Brasil. Mas eu sei que a dona do restaurante, ela era super apaixonada por cozinha e ela já tinha feito cursos fora do Brasil. E ela tinha uma Thermomix, então ela trouxe e emprestou para ele usar para fazer algumas coisas especiais na cozinha. Então, ou seja, Thermomix nem era dele, nem era do restaurante, e ele estava lá se exibindo de o meu sorvete, sabe? Bom, enfim, aí fez o sorvete, fez tudo. Sei que o jantar estava marcado para, sei lá, 8 horas, não sei que hora estava marcado o jantar. Eu sei que 1 hora depois da hora que estava marcado o jantar, estava com tudo pronto e nada de o Pelé aparecer. Nem o Pelé, nem nenhum dos convidados. Estava todo mundo junto numa coletiva de imprensa. E eles iam vir em renca, todo mundo junto depois que a coletiva acabasse. Mas aí 1 hora depois do horário marcado, essa coletiva atrasou, não sei o que, chegou quem? O assistente do Pelé. Graças a Deus chegou alguém da equipe dele pra gente saber o que estava acontecendo. Aí chegou ele e falou, não, o pessoal atrasou lá, tá na coletiva de imprensa e acabou atrasando um pouco, mas tá tudo bem, eu vim verificar o cardápio aqui para ver se tá tudo certo. Que ele pega o cardápio, ele leu, falou assim, que? Ragu de coelho? Não. Massa? Ó, o Pelé não come nada disso à noite. O Pelé não come chocolate, ele não come massa, ele não come carne, ele jamais, carne de caça, jamais, ainda mais à noite, não. Ele não come isso. A cara do chefe foi aonde? Lá embaixo, no chão, só que não dava tempo, entendeu? Tipo, da gente pensar num plano B. E eu tava no meu nome, no comando, o lugar era, né, o lugar era meu, assim, era sob o meu nome, sob o meu comando. Ninguém sabia que o chefe estava sendo contratado para me ajudar ali, né? Na hora ele tinha, se fosse eu contratada no lugar dele, eu tinha dado todo o suporte, mas ele, né, se perdeu ali, ficou perdidão, ficou, ai meu Deus. E aí eu falei, pode deixar comigo que eu resolvo. Catei, fui lá na cozinha. E aí tinha uma outra cozinha, porque essa cozinha onde acontecia esse evento era uma cozinha show, uma cozinha toda aberta, onde a gente montava os pratos na frente dos clientes.
Então eu saí, fui lá numa outra cozinha lá atrás, e aí nessa que estava montando, que era fazer show, não podia fazer cheiro, né? Podia grelhar um peixe. Imagina, todo mundo tá recebendo coelho e um cheiro de um peixe grelhando, não dava certo. Então, saí, fui lá na outra cozinha, dei a volta, fui na outra cozinha. Chegando lá, o que que tinha? Falei, cara, eu vou ter que arrumar alguma coisa aqui, nessa cozinha aqui, que tem aqui, né? Abri lá os freezer, lembrei que tinha chegado tilápia da fazenda do cara, do dono do restaurante, tinha chegado tilápia da fazenda dele, então tava fresca. E lembrei que, e aí vi que tinha uma abobrinha e uma cenoura. Falei, é isso, vou fazer essas abobrinhas, essa cenoura. Não tinha nem jeito de fazer, não tinha nem equipamento, nem nada, que tava tudo na outra cozinha show, né? E aí eu tinha o quê? Um descascador de legumes. Catei, falei, fiz um talharim de legumes, assim, com a abobrinha e a cenoura. Fiz um talharim de legumes, puxando só com o descascador, assim, tirando, refoguei aquilo, fiz um talharim de legumes. Que aí ia parecer a massa do cara, sabe? E fiz um filé de tilápia grelhado, tão simples quanto grelhado. E mandei pro Pelé, servi ele. Cara, o prato chegou na frente do Pelé no mesmo tempo que os outros pratos chegaram. Que aí o cara falou isso pra mim, falou assim, então vai lá fazer o prato do Pelé, que eu vou fazer o prato da galera aqui. Só que aconteceu, quando o prato chegou na frente do Pelé, todo mundo na volta dele começou, não, mas eu quero um igual do Pelé, não, mas eu quero um igual do Pelé. Aí começaram a chegar pedido lá na outra cozinha. Tal pessoa quer um prato igual dele, tal pessoa quer um prato igual dele. Eu sei que no final, tipo, de 40 pessoas, acabei fazendo, tipo, quase metade, assim, 20 e poucos pratos, sabe? Enfim, acho que teve gente que comeu os dois, né? Também tem isso. E aí, na sobremesa, a mesma coisa, né? Ele não ia querer comer o chocolate, daí fiz o quê? Ah, cara, eu falei, mas o que, que ele vai querer comer? Um pedaço de fruta, sabe? Ele adora abacaxi. Bota um abacaxi com umas raspas de limão que ele vai adorar. E é isso, né? Então, para mim ficou muito claro ali naquele evento que a simplicidade, né? Às vezes a pessoa quer, no caso, o cara quis criar um cardápio para me ferrar, né? Para tipo rir da minha cara, para me fazer chacota, para me mostrar que eu precisava dele, que sozinha não ia conseguir aprender, né? Coisas relacionadas com ele, que depois que vocês vão, eu vou contar a história dele também, vocês vão entender exatamente, né, o que aconteceu. Mas é isso, assim, o cara querendo complicar, querendo refinar, querendo... Nanana. Primeiro para começo de conversa, você vai servir uma massa num jantar como esse, jamais eu, Drica, jamais vou comprar uma massa, né? Já começa por aí, vou fazer uma massa artesanal, é óbvio, mas é uma coisa óbvia, eu não tenho nem questionamento. Se eu fosse fazer uma massa dessa, eu ia fazer o quê? Um ravioli recheado com o tal do ragu do coelho. Hoje em dia eu não como animais, mas que fizesse com ragu de cogumelos. Mas eu jamais serviria um penne com ragu de cogumelo para o Pelé, meu amor. Já começa por aí, né? Já começa por aí. Mas eu, na época, não entendia, não. E esse cara ele falava que tinha trabalhado com Alain Ducasse, mas, cara, não tem como ele ter trabalhado com Alain Ducasse. Depois, pela vivência, pelas coisas que eu fui vendo, ele não tem como ele ter trabalhado com um cara tão grande assim e falar as besteiras que ele falava, sabe? Eu acho que esse chefe aí que falava que tinha morado fora do Brasil, que falava que isso e aquilo, eu acho que ele que talvez nunca tenha pego um avião. Então, assim, tem muito disso também nesse mercado, né? Eu percebo muito isso. Tem muito daquele glamour, daquele bambambam, e que você conta, né? Vai contando ali, conta uma história, inventa uma história, né? E aí leva aquele cliente ali no blá, 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 mas e aí a entrega, né, no final. Então, para mim ficou muito, muito nítido nesse dia do jantar do Pelé o quanto a simplicidade é importante e o tamanho da minha força também, para ser sincera. Que eu cheguei achando que eu não tinha capacidade de criar um cardápio, bem essa palavra, bem forte mesmo, mas essa é a palavra forte mesmo, capacidade. Sentia que não tinha a capacidade de criar um cardápio, que não estava apta, que não tinha estudo suficiente e talvez não tivesse mesmo estudo e conhecimento suficiente, e está tudo bem eu me colocar nesse lugar de aprendiz, acho que não tem absolutamente nada de errado. Tá tudo certo em todos os meus passos, todas as vezes que eu pedi ajuda, então que eu pedi para que viesse um chefe para me ensinar. Quem tá errado é o chefe que não me ensinou, né, que não cumpriu o papel dele, ficou ali rindo da minha cara e gargalhando. E no final o universo fez
E aí o Pelé, na hora que ele viu que eu que trouxe o prato dele. E aí no final do jantar ele me chamou, falou, vem aqui. Aí eu fui, né, na mesa dele. Ele falou, quero tirar uma foto com você e com a sua equipe. Então, tipo, o cara nem, o Pelé nem soube que o cara tava no jantar e aí eu chamei ele pra foto. Ele falou, eu vou abaixar aqui, sabe? Tipo, eu falei, vem aqui do meu lado, tipo, né? Como olha eu ainda, né? Vem aqui do meu lado. E ele, não, 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 vou abaixar aqui como, sabe? Tipo, enfim. Passou esse jantar e eu continuei trabalhando nesse lugar aí, nesse lugar onde eu tinha ido comprar as panelas que eu estava fazendo. Era um lugar de fazer um show sempre, que nem eu tô falando para vocês, uma cozinha aberta. Então era eventos, né? Todos os eventos são aniversários e tal, e tinha muitos na cidade. Uberlândia é uma cidade que tem uma vida social muito agitada, então ter uma chefe num espaço gourmet era super legal. Tinham eventos de café da manhã, às vezes, tinham eventos à noite, né? Eram muitos eventos que aconteciam o tempo todo, assim. E eu aprendi bastante, né, nesse lugar. Mas eu acabei me deixando seduzir pelo que esse cara trazia, porque daí esse evento, deixou ele muito à vontade para me fazer visitas. Então, vira e mexe, ele me vinha fazer visitas na minha cozinha. Às vezes ele me trazia algum preparo, outro que ele tinha feito na cozinha dele e tal, para me trazer. Mas muitas vezes eu estava cozinhando, eu estava experimentando, eu estava fazendo as comidas que estavam ali nos livros, né? Estava sempre estudando. E ele sempre vinha e fazia sempre piadas do fato de eu estar estudando, do quanto eu ia demorar para me formar como chefe, né? E tal, tal. E estava sempre assim, me diminuindo. Eu me lembro sempre dessas cenas, de ele sempre me diminuindo. Mas eu, naquele momento, estava realmente, me achava mesmo amadora, né? Então estava tudo bem, ele me diminuía, eu realmente está tudo certo, é isso, né? E eu estava nesse espírito e muito empolgada, muito feliz, aprendendo tudo e tal. Mas esse dono desse restaurante, desse lugar, desse espaço aonde eu estava, que foi esse jantar do Pelé e tal, ele não é um gestor admirável, vou colocar assim. Ele não é um gestor admirado. As pessoas que trabalham com ele se sentem muito mais exploradas do que realmente com uma troca justa. E eu fui percebendo isso também, né? E fui me sentindo explorada muitas vezes, porque ele se aproveitava da minha fragilidade, do fato de que eu queria aprender muito. E aí eu tinha uns dias de folga, nos meus dias de folga era uma segunda-feira. E nas segundas-feiras ele sempre aproveitava para me seduzir e tentar que eu fosse trabalhar, mesmo sendo meu dia de folga. Porque ele estava lá sozinho no restaurante, era o dia de folga de todas as outras pessoas, e ele queria comer bem. Então ele me ligava e falava assim: você tem certeza que não quer vir trabalhar hoje? Porque eu comprei uma lagosta e você pode aprender a trabalhar com lagosta hoje, se você quiser. E eu caía nesse joguinho e ia trabalhar muitas vezes para preparar os pratos que eu nunca tinha preparado na vida. Então era isso, sabe? E aí eu comecei a me sentir bastante explorada. Não só isso de não ter folga na segunda-feira, mas várias outras coisas que aconteciam envolvendo a relação de trabalho. E acabou que eu fui ficando muito desgastada daquela situação e comecei a procurar outros trabalhos. Consegui um outro trabalho num quiosque, num lugar ali que eu ia fazer mais organização, mais desenhar processos e tal, para um cara que tinha um quiosque ali no terminal, eu fazia o fechamento para ele, então fazia todas as contas, porque ele tinha funcionárias que não sabiam, às vezes, não sabiam nem ler e escrever às vezes, mas eu dava esse suporte então para ele. Então ali eu já começava a ganhar uma grana a mais, porque esse cara, apesar de eu fazer esses eventos super luxuosos, ter feito esse jantar do Pelé e tudo isso, ele não me pagava o suficiente, ele me pagava muito pouco, então eu tive que começar a procurar outros trabalhos. Daí no que eu fui procurar esses outros trabalhos, encontrei esse, e aí teve um dia que eu acho que esse cara, esse chefe de cozinha, chegou lá, eu tava chorando, ele ficou sabendo, não lembro direito. Eu sei que ele me convidou então para ir trabalhar no restaurante com ele. E eu ali tava numa situação super confortável, que tipo, eu tava como chefe já, né? Então, tipo, tudo que eu queria era ser chefe, mas eu não tava no meu lugar de conforto, porque eu não tinha passado por todas as etapas até me tornar chefe, né? Eu já estava chefiando uma cozinha, mas sem experiência, sem a vivência que eu queria ter.
E eu achava que eu precisava trabalhar em restaurante para ter essa vivência. E muito desse cara falar no meu ouvido também, sabe? Tipo, de ficar falando que eu tinha que trabalhar em restaurante, que eu tinha que viver aquilo em restaurante. E é isso, assim. Então eu tava por esse lado nisso, mas não me sentia tão segura. Falei, bom, então vamos fazer essa experiência. Aí vamos ver com esse cara. Vamos lá viver essa experiência de trabalhar nesse restaurante, então, nesse hotel dele, nesse restaurante dele, para poder entender como é que funciona, né? E aí, então, começa um novo capítulo dessa história em que a gente entra nesse restaurante. Então, deixei o outro lugar lá, eu trabalhei lá por uns 3 meses, eu acho. Não foi muito tempo, não. Foi bem pouco mesmo. Exatamente porque era muito complexo, muita exploração, pouco dinheiro, muito, tá, eu estava aprendendo bastante, mas, cara, existe um limite quando você está trabalhando, está começando uma carreira. É muito importante que você também entenda esse limite, né? De qual que é o preço do meu aprendizado. Está me fazendo sofrer? Está me deixando, né, só pensando em como é que eu vou fazer para pagar as contas? Porque esse era o meu cenário, assim, quando eu mudei. E eu imagino que eu era engenheira, né? Eu ganhava super bem. Eu não tinha medo de que faltasse para pagar as minhas contas básicas, sabe? E aí, de repente, fui para cá, para um lugar de muita insegurança. Então, tinha muita insegurança envolvida em tudo isso, sabe? Em todo esse ambiente. E era uma mudança de carreira em que eu estava sustentando tudo aquilo by myself, sozinha, né? Porque o meu pai achava um absurdo, era contra eu largar a engenharia. É, a minha mãe, sabe, tipo, minha filha, faz o que você achar que é melhor, se achar que tá bom assim, né? Então, aquela pessoa que estava ali para, não, mas vem cá, vamos conversar, era meu tio, lembra que eu trouxe ele, o tio Cláudio? Ele me ajudou muito a entender quem eu era e quais mudanças eu deveria fazer, e ele me ajudou muito a enxergar que eu estava sendo explorada nesse trabalho ali. Porque esse cara, no dia que eu pedi demissão, que eu falei para ele que eu ia para o hotel, ele me chamou para um café, e aí a gente foi sentar e tomar um café. E sabe o que? Não, sabe o que ele me ofereceu? Eu tinha falado para ele que o sonho da minha vida era fazer Le Cordon Bleu. Sabe o que ele me ofereceu? Você não vai acreditar. Ele me ofereceu que ele me pagaria toda a Cordon Bleu para eu ir fazer, para eu morar fora, para eu fazer o meu curso, e na volta eu trabalhava para ele de graça para pagar. Aham, pensa, né? Super tentando me seduzir. Graças a Deus eu me dei conta de que não, eu mesmo pago meu curso. Né? Peraí que eu vou trabalhar e vou pagar meu curso, vou dar meus pulos. Deixa comigo, né? Então, um pouco sobre isso. E o que acontece, né? Hoje eu trouxe bastante para vocês, assim, sobre esse sentimento da minha relação com o canal do YouTube aqui. Eu tenho muito prazer em falar com vocês, quando esse prazer vem do coração, né? E eu estou num momento de vida assim que está me forçando muito a trazer mais presença para tudo que eu faço, né, na minha vida. E por isso eu estou tão presente no Saudabilize. O que é o Saudabilize, Drica? Explica o que é o Saudabilize. O Saudabilize é um programa de alimentação saudável, né? Em que, comandadas por mim, guiadas por mim, pelo meu servir, por uma ferramenta que eu tenho, por uma plataforma que eu tenho, com centenas de receitas veganas maravilhosas. Essas pessoas se motivam, a gente se motiva, somos só mulheres, e nos motivamos todos os dias para estarmos juntas, olhando nessa mesma direção da alimentação saudável. A gente faz outras coisas também, faz leitura de livro, a gente tem uma aula ao vivo por mês. Então eu tenho esse grupo de mulheres que, se você sente de entrar, você é muito bem-vinda, né? Claro. Você vai pagar por esse servir, é o meu serviço, né? É ali o meu grupo, onde esse é o meu trabalho. E eu comando esse grupo, a gente tem nutricionistas, a gente tem ali outras mulheres com quem você pode trocar. A gente tem essa plataforma maravilhosa com os nossos próprios vídeos, tipo um Dricaflix, que só quem é assinante tem acesso, receitas exclusivas, não são essas receitas que você está acostumado aqui no YouTube, não são receitas que tem por aí. Né? Não são receitas instagramáveis, não são receitas que você vai achar como não é morango do amor que você vai achar por lá, tá? Então, se você sente de fazer parte do meu clã, fazer parte do meu grupo, vem, me manda uma mensagem, mas não aqui no YouTube.
tá? Me manda uma mensagem de verdade. Manda uma mensagem no meu Instagram, me manda um e-mail, saudabilize@gmail.com, né? Manda uma mensagem pra gente e vem entender como é que funciona o Saudabilize, vai ser um prazer te receber. Esse ano a gente vai ter uma primeira Saudabilize Experience, uma experiência presencial que vai acontecer aqui na Praia do Rosa. Uma imersão de 3 dias, em que essas mulheres que estarão presentes nesse evento poderão sentir exatamente todas essas histórias que eu estou trazendo para vocês aqui em Receitas de Mim, elas vão poder sentir no paladar. Sim, elas vão experimentar as receitas de mim. É muito gostoso. Vai ser um evento incrível, exclusivo para Saudabilindas. Então, meu amor, não sei o que você está fazendo fora do Saudabilize ainda, de verdade. Eu sei, se você chegou aqui nesse vídeo, me fala comigo para eu saber que eu não estou falando sozinha. Manda aqui, Drica, manda um coração que seja, manda qualquer coisa para eu saber que eu não estou falando sozinha, tá? Então é isso. Beijo, eu volto no próximo episódio de Receitas de Mim para contar para vocês como é que foi trabalhar nesse restaurante aí. Ai, tem história, hein? Tem história. Beijo.